Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos agora continuar questões com problemas com frações, banca FGV. Questão 1, FGV 2015. Em uma determinada empresa, metade de seus funcionários vai para casa de ônibus, um quinto vai de carro, um oitavo vai de bicicleta e os demais vão a pé. A fração dos funcionários que vai para casa a pé equivale a... Então vamos anotar aqui os dados. Tem a galera que vai de ônibus, tem a galera que vai de carro, tem a galera que vai de bicicleta e tem a galera que vai a pé. Quantos vão de ônibus? Metade. Metade equivale a 1/2. Metade e 1/2. Quantos vão de carro? 1/5. Então, 1/5. Bicicleta, 1/8. 1/8. E a pé? É o que eu quero saber. É o restante. Para a gente achar o restante, antes a gente vai ter que achar quanto esses três juntos representam da fração. E para a gente achar isso, basta que a gente some 1/2, né? Mais 1/5, mais 1/8. Saber quanto essas três coisinhas representam aí juntos. A galera que vai de ônibus, de carro e de bicicleta. Os denominadores estão todos diferentes. Então, quando os denominadores estão diferentes, a gente tem que tirar MMC. MMC de quem, Neto? De 2, 5 e 8. Tá? 2, 5 e 8. Faz a decomposição simultânea. Dá para dividir por 2? Dá. 2 por 2, 1. 5 não dá. E 8 por 2, 4. Dá para dividir por 2 novamente? Dá. Mas se você quiser, você já divide por 4 direto. Oxe, professor, e pode dividir sem ser número primo? Pode. Para achar um MC, pode. Muita gente não sabe disso, mas pode sim. Então, 1, repito. 5, repito. E 4 por 4 dá 1. Por que pode ir por 4, professor? Porque você ia dividir por 2. Depois tem que dividir por 2 de novo. 2 vezes 2 é 4, dá na mesma coisa. Como tu quer achar o MMC e tu vai multiplicar de qualquer jeito 2 vezes 2, que vai dar 4, eu já estou antecipando o que vai acontecer. Então, agora só dá por 5. Então, ó, 1, 5 por 5 dá 1. Quando tudo vira 1, aí acaba e a gente multiplica para ver quem é o MMC. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4, 40. Prefiro multiplicar 2 vezes 5 logo. Então, ó, resultado, denominador, 40. E agora a gente faz a velha coisa. Pega, divide, depois multiplica. 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes 1, 20. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 1, 8. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 1, 5. Juntando isso aí, a gente vai fazer o quê? Vamos repetir o denominador, que é 40, e somar os denominadores. 20 mais 8 mais 5 dá 28 mais 5, 33. 33 sobre 40. Acaba aqui? Não. 33 sobre 40 são a galera que vai de ônibus, de carro e de bicicleta. A pé é o restante. A pé é o restante. É o que falta para completar o inteiro. Então, se você olhar, o inteiro tem quantas partes? 40 partes. 33 de 40. Quantas estão ocupadas? 33. Falta quanto para ocupar? 40 menos 33. Dá 7, né? Então, falta... A resposta é 7? Não, porque é infração. Então, é 7 de um total de 40 que falta para completar o inteiro, que é a galera que vai a pé. Então, resposta, letra E. Então, não precisa de burocracia, fazer a equação, colocar x, não precisa disso. Você chega no mesmo resultado. Beleza? Questão 2, FGV 2017. Uma equipe de trabalhadores de determinada empresa tem o mesmo número de mulheres e de homens. Certa manhã, 3/4 das mulheres e 2/3 dos homens dessa equipe saíram para um atendimento externo. Desses que foram para o atendimento externo, a fração de mulheres é... Então veja, aí não fala a quantidade de homens nem a quantidade de mulheres. Então tem diversas maneiras de a gente fazer esse problema. Então,
Eu vou fazer uma maneira bem tranquila. Você inventar a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Só que você não vai inventar qualquer número. Por exemplo, podia ser 25 homens e 25 mulheres? Até podia. Mas quando tu fosse calcular 3 quartos de 25, não ia dar um número agradável. Então qual é o número que eu vou inventar? Eu vou inventar um número estratégico. Um número que divida por 3 e por 4. Que são os denominadores da minha fração. Uma fração é 3 quartos e outra é 2 terços. Então, ó, eu vou dizer que tem 12 homens e vou dizer que tem 12 mulheres. Não é igual? Ô professor, se eu botasse 24 e 24, daria certo? Daria qualquer um. Só que não é qualquer um que teriam cálculos agradáveis. Eu botei 12 propositalmente. Então veja, o que é que vai acontecer? Certa manhã, 3 quartos das mulheres e 2 terços dos homens dessa equipe saíram. Então vamos achar quantos saíram. Homens. Saíram quantos homens? Vamos lá. E saíram quantas mulheres? Vamos achar cada um, né? Cada um. Certa manhã, 3 quartos das mulheres. Então, saíram das mulheres 3 quartos de 2 vezes. 3 quartos de 12 saíram. E 2 terços dos homens. Então, é 2 terços da é vezes. Vezes 12, que é a quantidade de homem que eu estou falando aí. Dá quanto isso? 2 vezes 12, 24. 24 dividido por 3, 8. Então, 8 homens saíram. 3 vezes 12, 36. Dividido por 4, 9. 9 mulheres saíram. Tá? Beleza? Aí qual é a pergunta? Desses que foram para o atendimento externo, que saíram no caso, a fração de mulheres é... Então agora é só você pegar. Você tem a galera que saiu. Foram 8 homens e 9 mulheres. Fração, gente. Fração de mulheres em relação ao todo. Então são as mulheres que ele quer sobre o total. É isso que é a fração de mulheres. Quanto as mulheres representam em relação ao total. Então é o comando da questão. As mulheres são quantos? 9. E o total é o quê? 9 mais 8, que é 17. Então 9 sobre 17. Resposta essa que está na letra E. Professor Neto, tem 9 mulheres e 8 homens que saíram? Não necessariamente. Poderia ter 18 mulheres e 16 homens. A proporção ia se manter. A fração de qualquer jeito ia dar 9 sobre 17. Agora a gente não pode dizer quantos homens e quantas mulheres tem exatamente, porque ele não fala na questão. Mas independentemente de botar homem 12, mulher 12, homem 24, mulher 24, no final das contas ia simplificar e a fração ia dar 9 sobre 17. Por isso que a gente tem que ser esperto e aí atribuir valor. Não sou obrigado a fazer desse jeito, mas aí é um jeito coerente e objetivo. Beleza? Então vamos seguir. Questão 3, FGV 2018. João recebeu seu salário e fez 3 gastos sucessivos. 3 gastos sucessivos. Primeiro gastou a terça parte do que recebeu, depois gastou a quarta parte do restante e em seguida gastou 2/5 do restante. A quantia que restou do salário de João é representada pela fração. Então, vê, essa questão a gente poderia até tentar desenhando. Só que tem 3 gastos sucessivos. Nem sempre questão que tem 3 gastos sucessivos é agradável desenhar. Porque a gente faz a divisão da fração na vertical, depois na horizontal. 2 divisões. Na terceira a gente fica sem opção. Se não der certo, a gente fica comendo mosca, como diz a história. Então eu vou apresentar outra tática para esse tipo de questão. Você atribuir valor. Ele falou quanto o João tinha de salário? Não. Pode inventar? Pode. Qual o salário de João? Vamos inventar? Ô Neto, tu vai inventar qualquer valor? Não. Qualquer valor daria certo o resultado. Só que a gente tem que inventar um valor agradável. Vê o primeiro. Primeiro ele gastou a terça parte. Então vai ser algum valor que a gente consiga dividir por 3. Qual é o primeiro que eu penso aqui? 30. Salário R$30. Ô Neto, se eu botasse 3, dava certo? Dava. Porém, ia ficar muito ruim de trabalhar com 3, porque ia começar a diminuir, ia ficar número decimal. Eu posso botar R$300, Neto? Pode. Tenta 300, vai dar certo. Eu posso testar 90, Neto, que divide por 3? Pode, vai dar certo. Vou testar com 30. Vê lá. Então, vamos lá. Gastou a terça parte do que recebeu. Então, ele gastou
gasto 1, a terça parte. Então, 1/3 de 30, né? 1/3 vezes 30. Então, ele gastou quanto? 30 dividido por 3, que 1 vezes 30 dá 30. Então, gastou R$10. Então, vamos lá. Depois, gastou a quarta parte. Olha lá. Gasto 2. Eu fiz o gasto 1, né? Acompanha comigo. Gasto 1 foi a terça parte do que recebeu. Qual foi o gasto? O gasto 2. A quarta parte do restante. Então, observa comigo. A quarta parte é 1/4. Do restante, vai ser de 30? Não. Porque ele não gastou 10 em cima. Então, restou quanto? Restou, ó, vou botar até em verde aqui. Ó, restou 30 menos 10. Porque ele gastou R$10 aí em cima. Então, restou 20. Então, vai ser 1/4 de 20. Então, quanto ele vai gastar no gasto 2? 1 vezes 20, 20. 20 dividido por 4, 5. Aí tu de novo faz agora. Restou quanto? Para não se perder. Restou. Tu tinha 20, gastou 5. Restou 15. Aí agora tu vai para o último gasto. O gasto 3. O gasto 3. Qual foi o gasto 3? Vamos ler. Vamos ler. E em seguida gastou 2/5 do restante. De novo, do restante. Ó, por isso tem que ler. Então, ó. 2/5. Do é vezes, do de dá. Do restante. Qual foi o restante? 15. Você vai fazer o cálculo. 2 vezes 15, 30. 30 dividido por 6, por 5, 6. Então, gasto 3 foi 6. Beleza. Restou quanto? Calcula de novo. Vou escrever aqui. Ó. Restou. Tinha 15. Tirou 6. Ficou 9. Restou 9. A pergunta é: a quantia que restou do salário de João é representada pela fração? Então, gente, fração é parte sobre o todo. Então, a fração, qual é a parte? A parte que restou é 9 em relação ao salário de João. O salário de João é quanto? 30. Então, 9 de 30. Tem a resposta, Neto? Tem não, porque está simplificado. Só é você dividir por 3 em cima e embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. 30 por 3 dá 10. Então, a resposta, 3 décimos. Então, essa é a fração. Ô, Neto, mas por que tu botasse 30 se a gente não tem certeza que é R$30? Volto a dizer. Bota qualquer valor, mas um valor agradável. Bota 90, vai dar 3 sobre 10 no final de tudo. Bota 300, vai dar 3 décimos no final de tudo. Faz esse teste. Então, uma versão bem alternativa de resolver sem desenho, né? Também atribuindo valores, né? Mas não se esquecendo que nem todo valor é agradável. Beleza? Tranquilo? Se você pegasse esse 30, o salário, e tirasse 10, 5 e 6, ó, 30 menos 10, 20. 20 menos 5, 15. 15 menos 6, 9. Chegaria do mesmo jeito aos R$9 que restou. Beleza? Questão 4, FGV 2017. A família de Sofia pediu uma pizza, que veio dividida em 8 fatias iguais. Sofia comeu uma fatia inteira e dividiu igualmente outra fatia com sua irmã. Sofia comeu da pizza toda uma fração igual a... Então, gente, fração é o quê? Parte sobre o todo. Então, ó, quem é o todo? São as 8 fatias. 8. E qual foi a parte que Sofia comeu? Ela comeu uma fatia inteira e dividiu igualmente outra fatia com sua irmã. Então, igualmente, dividiu uma fatia igualmente. Então, ela comeu metade da fatia. Então, ela comeu uma fatia e meia. Então, como é que ia ficar? 1,5 sobre 8. Só que fração não é representado assim. Não pode ter decimal. Isso aí não é uma fração. Porque 1,5 não é um número inteiro. Para ser fração tem que ter inteiro em cima e inteiro embaixo. Então o que é que a gente faz para mudar isso? Vamos multiplicar por um valor para fazer essa vírgula sumir. Eu vou multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Se eu multiplico em cima por uma coisa embaixo, eu tenho que compensar fazendo a mesma. Para quê, Neto? 1,5 vezes 2 dá 3. Pensa assim, R$1,50 vezes 2 não dá R$3?
Então eu matei agora e não tem um número com vírgula. E 8 vezes 2, 16. Então mostrei agora uma equivalência. 1,5 sobre 8 é a mesma coisa que 3 sobre 16. Aí aqui é uma fração realmente. Aí a resposta é letra B de bola. Beleza? Então essa é a tática. Para virar 1,5 sobre 8 não era uma fração. Porque para ser fração tem que ser inteiro em cima e inteiro embaixo. Então eu multipliquei por 2. Professor, se eu multiplicasse por 4 dava certo. 1,5 vezes 4 daria 8. E 8 vezes 4 embaixo daria 32. Ia ficar 8 sobre 32. Não ia ter resposta ali, mas tu simplificava. 8 sobre 32 ia virar 3 sobre... Podia virar 3 sobre 16 também. Mas só que ia dar trabalho. 8 não, desculpa. 1,5 vezes 4 dá 8 não, dá 6. Aí ia ficar 6 sobre 32. Né? Só para mostrar a vocês aqui. Ó. Se fosse 1,5 sobre 8. Você multiplicasse por 4, por exemplo. Aí ia ficar 1,5 vezes 4 ia dar 6. E 8 vezes 4, 32. Aí 6 sobre 32 não tem resposta. Aí tu ia voltar aqui e ia simplificar por 2 agora em cima e embaixo. Dividir. 6 por 2 ia dar 3. 32 por 2, 16. Aí voltava para a mesma coisa aqui. Ó. Beleza? Então, tá esclarecido aí. Questão 5 FGV 2021. Joana deu 1/4 das cartas que possuía para Ângela. Das cartas que sobraram, ela deu 1/3 para Roberto. Finalmente, das cartas restantes, ela deu a metade para Júlia. Em relação à quantidade inicial, assinale a opção que indica a quantidade de cartas em porcentagem que sobrou para Joana. Aqui é uma questão boa para desenhar. Por quê? Porque os números estão todos agradáveis. Ó. 1/4, 1/3 e 1/2 é muito bom para trabalhar. Você vai sentindo isso quando vai fazendo questões. Vê. Vamos entender. Joana deu 1/4 das cartas para Ângela. Então, por que eu desenhei 4 pedaços? Porque é 1/4, então são 4 pedaços no total. Então deu 1/4 para Ângela. Vê que legal, tá? Vou até aumentar aqui. 1/4 para Ângela. Depois das cartas que sobraram, ela deu 1/3 para Roberto. Sobraram quantas partes? 3 partes. Não significa que são 3 cartas, tá? São 3 partes. Cada parte dessa aí, no quadradinho da fração, pode valer mais que uma carta, tá? Mas o que vale é a proporção. Então, das 3 partes, 1/3 foi para Roberto. Então, ó, uma parte das 3 que estavam em branco. Ótimo. E agora, vê, das cartas restantes, ela deu a metade para Júlia. Então, gente, da restante não tem 2 partes. Então, metade disso foi para Júlia, ou seja, das 2 partes, uma foi para Júlia. Pronto. Aí ele pergunta o que no texto? A porcentagem que sobrou para Joana. Sobrou o que para Joana? Uma parte de 4. Essa porcentagem, vocês concordam que é 25%? É mesmo, professor Neto. Por quê? Porque a porcentagem completa é 100%. Então, cada parte dessa, já que são 4, é 25%. Ó. 25%, 25%, 25%, 25%. Então, a parte que sobrou, que é a parte em branco aqui, é 25%. Se você não percebesse isso, você podia fazer em fração. Sobrou quanto para Joana? Sobrou uma parte. Sobrou uma parte do total de 4. Aí você pegaria a fração e transformaria em porcentagem. Como é que transforma a fração em porcentagem? Basta você pegar a fração e multiplicar por 100%. Aí 1 vezes 100% dá 100%. E repete o 4 de baixo. 100 dividido por 4 dá 25. Como é 100% dividido por 4, dá 25%. Beleza? Então é isso aí. Letra C. Questão 6, FGV 2014. Paulo é pintor e foi contratado para certo trabalho. Tendo iniciado o trabalho, Paulo levou 2 horas e meia para fazer a terça parte de uma quarta parte do trabalho. Mantendo o mesmo ritmo, o número de horas que Paulo necessita para realizar todo o trabalho é de... Fazendo a calma. Vamos grifar aqui. Ó. Tendo iniciado o trabalho, Paulo levou o quê? 2 horas e meia para fazer o quê? A terça parte de uma quarta parte do trabalho. Assusta isso? Não, só você fazendo a calma. Ele demora 2,5 horas. 2 horas e meia. Para o quê? Para fazer a terça parte.
1/3 de... A quarta parte é o quê? 1/4 do trabalho. Eu não sei quanto é o trabalho, mas nem preciso. De é a mesma coisa que vezes. Então, tu pode assim botar assim, ó. 1/3 vezes 1/4. Multiplicação de fração, ó, multiplica em cima com em cima, embaixo com embaixo. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. Moral da história. 2 horas e meia, ele faz 1 sobre 12, ou seja, uma parte de 12. Para ele fazer 100% do trabalho, todo o trabalho, é ele fazer as 12 partes. Então, veja, só é tu pensar. 2 horas e meia, ele faz uma parte, que é 1 de 12, né? Para ele fazer 12 partes, vai ser o quê? As 12 partes. As 12 partes vão ser necessárias quantas horas? Só é pegar 2,5 horas e multiplicar por 12. Cada parte é 2,5 horas. Aí você faz a conta normal aqui, ó, decimal. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Fica 0. 5 mais 5, 10. 1, vai 1. 2 com 1, 3. É 300? Não, ó a vírgula aqui, ó. Tem uma casa decimal, então aqui também fica uma casa decimal. 30,0 é a mesma coisa que 30. 30 o quê? Horas, porque foram 2,5 horas vezes 12. Então é 30 horas. Resposta é essa que está na letra A. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.